Alô, boa noite. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aí retomando uma live que foi derrubada ontem. Muita gente teve problemas nas transmissões ao vivo ontem, né? E então a gente decidiu recomeçar essa live porque o papo ficou interrompido ontem, né? Estávamos aí no nosso episódio da série Fala Gestor, onde eu trago questões aí vividas pelos gestores e gestoras nas empresas com suas equipes, e estamos em ritmo de aquecimento para o nosso evento que começa segunda-feira, está chegando, né? O Farol do Engajamento das Equipes, e lá eu vou te mostrar um caminho muito bacana para você realmente conseguir aumentar o engajamento da sua equipe e aliviar a sua sobrecarga de trabalho em 2 semanas. Então, estamos aquecendo os motores, aliás, já estão bem aquecidos. Segunda-feira começa o nosso evento. E nessa live de aquecimento, eu vou retomar um papo que estávamos fazendo ontem sobre como tornar a sua equipe mais autossuficiente, mais autônoma, né? E essa foi uma pergunta que eu recebi, não só de um, mas de vários inscritos no Farol do Engajamento, e por isso eu selecionei para esse nosso papo de esquenta de hoje. Sejam bem-vindos, o Bruno, o Arthur, a Elisiane, sejam todos aí bem-vindos, espero que vocês aproveitem esse bate-papo. Então, quem se inscreveu no Farol do Engajamento, que começa segunda-feira, respondeu uma pesquisa de expectativas que eu encaminhei aí por e-mail, né, através do grupo de avisos também. E nessa, por quê? Porque eu quero preparar um evento super afinado aí para vocês, né? E uma das perguntas que eu faço ali eu deixo um campo aberto para você me perguntar qualquer coisa aí relacionada a engajamento das equipes, sobrecarga de trabalho, comunicação interpessoal, né, no contexto profissional. E aí eu recebi mais de uma vez essa pergunta: como tornar a minha equipe mais autossuficiente, mais autônoma? Então a gente vai conversar sobre isso, né? E eu acho importante, acho um tema da máxima importância, porque sem a autossuficiência, sem a autonomia da equipe, o gestor está sempre sobrecarregado, né? Mais e mais sobrecarregado. Mas antes, o que é uma equipe autossuficiente, uma equipe autônoma, né? Se alguém tiver em dúvida aí, vale a pena a gente revisar o conceito, né? É uma equipe que anda com as próprias pernas, uma equipe que não depende tanto, né? Ou cada vez menos do gestor para fazer as suas atividades no dia a dia. Ela não precisa do gestor ali empurrando, né? Para fazer andar. Ela também não precisa do gestor puxando ali essa equipe, né? No mundo ideal, é uma equipe que funciona perfeitamente sem o gestor. E isso né, ter uma equipe autônoma, autossuficiente. Mas justamente, né, nesse conceito aí reside uma grande objeção, porque alguns gestores acabam temendo que suas equipes ganhem autonomia e autossuficiência, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. É importante ter uma equipe com autonomia? É importante. Tem a ver com engajamento? Tem a ver com engajamento. Alivia a sobrecarga de trabalho que pesa no ombro do gestor, da gestora? Alivia também, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Mas primeiro, eu quero que vocês fiquem comigo aqui até o final e eu vou começar falando sobre esse medo, né? Parece que está presente aí em alguns gestores e líderes esse medo de dar autonomia, dar autossuficiência para suas equipes. Alguém aí se identifica com esse medo? Tem gente que tem esse medo de forma mais consciente, né, do tipo assim, eu tenho medo mesmo, se eu der autonomia para minha equipe, não vai sair conforme planejado, eles não sabem andar com as próprias pernas, eu não confio na capacidade. Então, esse gestor, claramente, né, declaradamente, ele tem medo de dar independência ali para sua equipe. Agora, tem outros gestores que não têm consciência desse medo,
Mas aí o seu próprio comportamento acaba dando pistas de que sim, ele é vítima desse medo, né? E seja de uma forma consciente ou inconsciente, eu já adianto, né, que é um medo que está te limitando, gestor. Se você carrega esse medo, ele está te limitando e a gente vai saber por quê, né? Então, olha só, aquele gestor que não tem consciência de que ele é vítima desse medo de delegar, né, de tornar a equipe dele mais independente, como é que a gente percebe, né, através do comportamento desse gestor aí? E talvez você possa se identificar em algum desses comportamentos. E tá tudo bem, né? A gente está aqui só para elucidar, tirar essa nuvem que pesa, né? E falar dessa questão abertamente, né? Então, é um gestor que vive sobrecarregado e parece que até gosta disso, né? Sabe aquele gestor que não delega, tem dificuldade de delegar? Ele concentra as decisões na mão dele, ele concentra as tarefas importantes na mão dele, porque dessa maneira parece que ele se sente importante, né? Ele prova ali para a alta liderança, para a diretoria da empresa, o seu valor, né? A sua condição indispensável, é isso que ele acredita, pelo menos. E assim ele se mantém sempre sobrecarregado, ele tem uma equipe ali só para ele delegar as tarefas mais corriqueiras, menos importantes, porque aquilo que é realmente relevante, ele concentra nas mãos, porque isso faz com que ele prove para si mesmo e para os demais o seu valor. Complicado, hein, galera? Mas a gente vai entender que isso é um tiro no próprio pé, né? Que mais? Ele também, esse gestor, também ele estimula a dependência da sua equipe, né? Então, nessa coisa dele ser muito centralizador, dele segurar tudo nas mãos dele, ele acaba não delegando e fazendo com que a equipe tenha que recorrer ali a ele para as decisões, né? Para a palavra final, para o ajuste final no material, no relatório, na apresentação. Então, ele estimula dessa maneira que a equipe não aprenda a caminhar com as próprias pernas e ele acaba, então, estimulando, mantendo, alimentando a dependência da equipe. E, com isso, ele também não desempenha um papel muito importante como gestor, como líder que ele tem, que é o de desenvolver o pessoal que está ali, né? O pessoal que está na sua equipe. Ele não desenvolve, ele não forma futuros líderes. Então, olha só, né? Esse comportamento a gente nota no gestor que é vítima do medo de tornar a equipe independente e autossuficiente. Só que isso tem uma consequência, né? Uma consequência que não é boa para esse mesmo gestor, né? E essa consequência de manter a equipe dependente, de não preparar os futuros líderes ali dentro da sua própria equipe, né, de alimentar que ninguém ande com as próprias pernas, né, esse mecanismo. Qual é a consequência disso? O que vocês imaginam aí? A Daiane, a Arduino, o Bernardo, né? Então podem mandar aí seus comentários, suas dúvidas por texto aqui, que eu adoro a contribuição de vocês e eu procuro responder também, tá bom, pessoal? Mas olha só, qual é a consequência então de ter uma equipe dependente que não anda com as próprias pernas? A sobrecarga, né, sobre a qual a gente já falou, que parece até que alguns gestores e líderes gostam de estar sobrecarregados para provarem o seu valor. Essa sobrecarga, mais dia menos dia, ela cobra o seu preço desse gestor centralizador, né? Como que chega o preço? Como que vem a cobrança do preço da sobrecarga? Através de erros e de atrasos. Por quê? Porque é humanamente impossível, né, um gestor, qualquer profissional que esteja ali muito sobrecarregado, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, direto, né? Ele está muito sujeito a erros, enganos, atrasos, falhas, né? E aí, quando esse erro, engano, atraso, falha chega sobre esse gestor, ele se sente ainda mais sobrecarregado. E aí é uma sobrecarga que ele não gosta,
né? Porque enquanto ele está parecendo muito ocupado, muito importante, muito útil, bacana, né? Mas quando ele o fato dele ser muito ocupado, muito assoberbado, gera erros e atrasos e vem a cobrança por isso, aí ele não gosta. Então, realmente, né, uma das consequências de ter uma equipe dependente e desse gestor viver sobrecarregado é que ele está muito mais sujeito aos erros e aos atrasos, e é ele mesmo, como responsável ali pela equipe, que vai ser cobrado por isso. Então, é uma armadilha, né, que ele mesmo se coloca quando ele não cria, não alimenta uma equipe mais independente, mais autônoma. Outra cobrança aí que vem da sobrecarga de trabalho é a alta rotatividade dos talentos na equipe. Por quê? Porque um bom profissional, né, ali na sua equipe, se ele vê que o que sobra para ele é só aquele trabalho menos importante, mais braçal, mais operacional, né, mais fácil de ser feito, ele se desmotiva e ele vai procurar uma outra oportunidade em outra equipe, em outra empresa. Então, uma equipe que tem um gestor que controla muito, é uma equipe que não retém talentos, porque os talentos, né, os potenciais que surgem ali, não vão ficar motivados e engajados e vão procurar outras equipes, outros contextos, outros ambientes para eles trabalharem. Deixa eu ver o comentário aqui do Bruno. Sou gestor jurídico, no início tive dificuldades em delegar, eu distribuía a tarefa com prazo e muito antes do prazo eu já cobrava a tarefa. Com o tempo, aprendi a deixar as pessoas trabalharem. Agora todos trabalham mais leves e melhor. Olha aí que bacana, Bruno. Então você delegava, mas de alguma maneira você não confiava na capacidade, né, do liderado ali executar a tarefa, então aí você fazia uma cobrança antecipada pelo resultado, certamente isso deixava o pessoal inseguro, com medo, pisando em ovos, não é? E aí as pessoas inseguras e com medo não produzem, não conseguem dar o seu melhor, desengajam, desmotivam. Quando você aprendeu a dar essa autonomia e a confiar na capacidade de cada um entregar, né, a equipe cresceu e aí você pôde confiar melhor e pôde deixá-los caminhar com as próprias pernas. Isso é maravilhoso, né? Esse é o caminho. Mas eu entendo que muitos gestores tenham esse medo. Eu entendo, porque são eles que serão cobrados, não é? Pelo mau resultado. Então, como delegar? Parece uma armadilha. Como é que eu vou delegar? E aí acontece uma besteira, e aí quem vai ser cobrado sou eu. É melhor eu não delegar. É melhor eu ficar com aquilo que é importante nas minhas mãos. Mas se eu faço isso, eu perco os talentos da minha equipe. E aí eu vou ser sempre sobrecarregado, e essa sobrecarga vai cobrar. E muitas vezes a cobrança não é nem com erros, atrasos ou com rotatividade de talentos na equipe, é sobre a sua saúde, né? Porque ninguém aguenta ficar trabalhando nessa eterna sobrecarga. Então começam a surgir os problemas de saúde física, os problemas de saúde mental, e tudo junto e misturado, e aí você tem um burnout, e aí tudo vai pelos ares, não é mesmo? Ou seja, sobrecarga de trabalho não é bom nunca, pessoal. A gente fica preso, é uma armadilha. E a única forma de sair disso é assumir aquela que talvez seja a principal função de um gestor, que é a de desenvolver pessoas, né, preparar pessoas para que elas caminhem com as próprias pernas. E você, assim, se alivia da sobrecarga e vai ser reconhecido como um gestor capaz de criar novos, futuros talentos ali, né, futuros gestores e futuros líderes sob a sua batuta. Olha só, então a gente falou aí, né, da importância da gente criar equipes autônomas, porque só assim a gente consegue, de fato, engajar e reter os novos talentos, só assim a gente alivia a sobrecarga,
se a gente fica refém desse medo de criar essa autossuficiência da nossa equipe, nós mesmos seremos penalizados por isso. Então, é da máxima importância, né? Acho que já respondi sobre isso, né? Sobre a importância da gente ter uma equipe autossuficiente, porque além de aliviar a sua sobrecarga, né, você vai aumentar também a motivação e o engajamento das pessoas que trabalham com você, né? Porque simplesmente não tem adulto aí que goste de se sentir dependente, não tem adulto profissional, por mais que esteja aí num começo de carreira, mas que seja promissor, que tenha potencial, que tenha talento, que suporte viver, né, trabalhar numa equipe onde o filé fica só na mesa do gestor e ele ali fica só roendo o osso. Faz sentido, pessoal? Olha lá, o Bruno está comentando, né, que a saúde cobra, né, ele mudou a gestão dele depois que ele passou a fazer um tratamento com microfisioterapia. Olha só que interessante. Bacana. É isso, né? A gente precisa realmente pôr o nosso estilo de gestão em análise constante, porque, caso contrário, nós somos a principal vítima do nosso próprio estilo de gestão. Mas, vamos lá, né? Eu quero agora dar algumas dicas aí para quem, então, acompanhou a reflexão e percebeu e falou assim, poxa, realmente, né, assim, ter um estilo de gestão muito centralizador e alimentar uma equipe muito dependente, que não anda com as próprias pernas, é um tiro no meu pé. Então, Ana, como é que eu me livro disso? Como é que eu saio dessa situação? A primeira coisa que eu quero dizer para você é o que não fazer, né? O que não fazer, então? Não adianta largar mão de repente. Então, a partir de agora, equipe, vocês passam a andar sozinhos, todo mundo cresceu, né? Todo mundo amadureceu, agora é com vocês. Vocês já tiveram tempo suficiente aí de me observar, de ver como é que eu trabalho, agora é com vocês. Por favor, não façam isso, né? Não façam isso, porque aí não vai dar bom e você, mais uma vez, vai ser responsabilizado e poderá ser traumático, né? Na verdade, cada membro da equipe precisa ser preparado, igual criancinha quando está aprendendo a andar, né? A gente não solta a criancinha ali, né? O bebezinho ali de 1 ano e pouquinho que está engatinhando, começando a subir, encostadinho ali nos móveis, e a gente não larga ele ali sem supervisão, sem acompanhamento, não é mesmo? Então é isso que a gente precisa fazer, né? A gente vai mudar o estilo de gestão, a gente quer fazer com que a nossa equipe seja mais autônoma, mais independente, a gente vai ter que, durante um tempo aí, fazer um bom acompanhamento. Aliás, é sempre, né? É para sempre, mas no início, na transição, esse acompanhamento é ainda mais importante, para que então, né, cada membro da equipe se sinta preparado, se sinta forte, fortalecido o suficiente para caminhar com as próprias pernas, né? E aí, qual o primeiro passo aí nessa etapa de transição? Então, você vai fazer uma leitura das pessoas, né? Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso, sobre a importância da gente aprender a se tornar um bom observador das pessoas que trabalham conosco, né? Dos membros da nossa equipe. Por que essa leitura das pessoas é importante se eu quero ter uma equipe mais autônoma? Por quê? Você vai responder para você mesmo. Quem é naturalmente mais independente? Já traz essa característica ali na própria personalidade, né? Quem trabalha bem sozinho? Quem não espera você cobrar para trazer para você ali os resultados, as tarefas prontas? Quem já tem isso naturalmente desenvolvido? Quem é mais organizado, mais disciplinado, né? Então, quando a gente treina a nossa observação, a gente começa a responder essas perguntas para nós mesmos. E isso, né? E você vai começar com aquela pessoa. Se você tiver uma pessoa apenas na sua equipe que tenha, né, que tenha essas características que a gente mencionou, é com essa pessoa que você vai começar a treinar a autonomia, a autossuficiência, né? Eu lembro até do caso de uma aluna minha,
né, que há um tempo atrás ela estava numa posição de coordenação, estava de olho num cargo de gerência, e ela tinha ali uma equipe de 10, 12 pessoas abaixo dela, todo mundo numa igual posição ali, né? Então era ela como coordenadora e todos os outros ali numa célula mais operacional, né? E aí eu fiz essa pergunta para ela e ela respondeu para mim: "Ah, Ana, tem uma moça assim". Eu falei: "Então é com ela que você vai começar a fazer o treino dessa autonomia". Olha, foi transformador, né? Porque ela começou aos poucos, e a gente vai seguir aqui os outros passos, eu já vou dizer para vocês o que ela fez exatamente, né? Mas foi destacando essa pessoa da equipe dela para treinar autonomia, ela provocou uma transformação na equipe dela, né? E a consequência disso foi ela ser promovida para a gerência e essa moça foi promovida para a coordenação no cargo dela. Então, você vai começar com aquela pessoa, ou se você tiver uma equipe grande, né, com aquelas pessoas que você observou, que já são naturalmente aí mais independentes, né, mais autossuficientes, que não esperam você ficar cobrando ali para trazer as tarefas prontas, tá? Quem já é mais organizado. E o que você vai fazer? Você vai puxar a pessoa e vai para um papo e vai declarar a sua intenção, né? Tem que ser aberto, tem que ser jogo limpo. Você vai dizer, olha, a partir de agora, eu quero te dar mais autonomia, porque eu vejo a sua capacidade, eu estou sobrecarregado, eu preciso livrar o meu tempo para tarefas mais estratégicas e eu quero te preparar para você ser mais autônomo na tarefa XYZ, né? E aí você vai combinar especificamente quais são as tarefas, quais são os objetivos para cada tarefa ali, qual é o prazo que você espera que a pessoa conclua aquela tarefa e traga para você, né? Então tem que ser bem específico, tá, pessoal? Porque essa especificidade é que elimina dúvidas, dificuldades. A pessoa, se tiver em dúvida, já levanta a mão ali na hora, né? Se você joga uma coisa no genérico ali, ah, tá bom, fulano, agora a chefe quer que eu faça tal coisa e fica ali no genérico, entendeu? Então, é muito importante essa especificidade, né, no combinado que você vai fazer com o seu liderado, sobre tarefas que você vai delegar para ele e vai dar autonomia para ele fazer, prazos, objetivos e o principal, como vai ser o acompanhamento. Lembra que eu falei da importância da gente acompanhar, né, nesse período de transição, até que um liderado se torne mais autônomo, é muito importante que a gente acompanhe. Como vai ser esse acompanhamento? Você vai falar para a pessoa, olha, então uma vez por semana, exemplo, tá? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira, tal hora, a gente fala por 5 minutos que seja, para eu acompanhar e saber como é que está indo, você vai me trazer suas dúvidas, suas dificuldades, eu vou te orientar, dizer para onde você vai, para onde você não vai. Então você combine como vai ser o acompanhamento desse liderado. E ofereça socorro, né? E esteja disposto a oferecer, porque no início, quando um liderado não está acostumado a trabalhar de forma autônoma, ele vai ter suas dúvidas, suas inseguranças, ele vai cometer erros, ele vai se enganar e tá tudo bem, é normal. E é isso que você precisa tranquilizá-lo, né? É uma fase de acompanhamento durante um período de transição onde você necessariamente tem que oferecer socorro, apoio, né? E disposição, porque também aí ele vem pedir socorro e você fala, não, agora não dá, vamos falar disso na semana que vem. Aí fica complicado, né, pessoal? Mas não vai ser sempre assim. Se você fizer esse trabalho direitinho, dali a pouco, esse liderado realmente começa a caminhar com as próprias pernas e não vai te requisitar toda hora, né? Ou ele já traz a dúvida com uma sugestão de como resolver aquilo, só para pedir sua bênção mesmo. Aliás, esse é um sintoma que você pode observar, um sintoma entre aspas aí, né? Nos seus liderados. Né, aquele que já chega com um problema e junto com o problema uma sugestão de como resolver, é alguém que já está bem avançado aí para caminhar com mais autonomia, né, com mais autossuficiência. Reconheça, parabenize, porque a pessoa precisa desse retorno,
né? E fale, nossa, maravilha, é isso que eu quero de você, é isso que eu quero de todos. E dê como exemplo para os demais, tá bom? Segundo passo, né? Então, o primeiro foi aprender a fazer a leitura das pessoas. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão me acompanhando aí? Mandem aí seus comentários, seus joinhas, tá bom? O Renato, a Carolzinha, o Pedomani, mandem os seus joinhas aí para eu saber que vocês estão me acompanhando. Segundo passo, você vai treinar o seu sucessor, mesmo que não haja vagas disponíveis. Olha só, foi um pouco o que aconteceu com aquela aluna que eu comentei agora há pouco, tá? Não tinha vaga disponível. Ela estava de olho ali na gerência, mas ela era coordenadora. E não tinha vaga de gerência, né? Mas ela estava fazendo um trabalho comigo, a gente vinha falando sobre tudo isso, e ela de olho, então ela localizou, né, aquela colaboradora ali da equipe que tinha já mais essa tendência natural para trabalhar com mais autonomia, já era mais organizada, tal, e ela começou a desenvolver essa moça, né? O que aconteceu, pessoal? Passaram-se alguns meses e ela falou para a moça, olha, eu tô te treinando, tô te contando com a tua ajuda para você caminhar com mais autonomia. Isso vai me liberar tempo para as tarefas que eu preciso fazer e que eu não estou dando conta. E isso vai te preparar para no futuro você assumir uma nova posição. Ah, mas existe essa posição ainda? Não, não existe essa posição ainda. Mas você, quando essa posição surgir, você já estará preparado. Alguns meses depois, aquela empresa onde elas trabalhavam foi vendida. Foi vendida e, não preciso nem dizer, né? Toda a estrutura mudou. A minha aluna de coordenadora viu a possibilidade de ser promovida para a gerência e assim foi. E a sua vaga, né, o seu posto ficou livre para que então aquela moça que trabalhava na equipe dela assumisse então a função de coordenação. Porque, gente, as empresas são vendidas, elas se juntam, elas abrem filiais, elas abrem unidades, todo dia isso está acontecendo, não é mesmo? Todo dia essa movimentação acontece e as oportunidades surgem. Por isso que você, gestor, você, líder, pode e deve preparar o seu sucessor. Porque se surgir uma oportunidade melhor para você, você já tem alguém para colocar no seu lugar. E isso é um serviço que você presta para a empresa, né? E olha só o que pode acontecer, se você não prepara alguém para ficar no seu lugar, se você fica naquela posição, naquele medo que a gente comentou lá no começo da live hoje, né? Aquele medo de delegar, aquele medo de mostrar, de desenvolver uma equipe mais independente, mais autossuficiente, mais autônoma, e você ali sobrecarregado, segurando tudo na sua mão, concentrando o trabalho, segurando tudo na sua mão. O que acontece se você permanece nessa posição e não treina as pessoas abaixo de você? Se a empresa não tiver ninguém pronto para pôr no seu lugar, numa situação como essa que eu estava exemplificando, ela vai contratar alguém para ser seu chefe, né? Ou para essa posição que apareceu nessa movimentação que a gente falou. E você poderá ficar muito frustrado, muito decepcionado, porque você está ali ralando, fazendo tudo, trabalhando horas a fio para provar a sua competência, mas você esqueceu dessa parte importante do seu papel como gestor e líder, que é desenvolver pessoas, e você não desenvolveu profissionais, né? Não fez eles caminharem, evoluírem, amadurecerem. E aí aparece uma posição, não tem ninguém para deixar no seu lugar, a empresa vai lá e contrata alguém, né, para vir de fora, para assumir essa posição que você estava de olho, e às vezes essa pessoa até vai ser sua chefe, seu chefe, e a frustração vai ficar grande. Olha, é horrível, gente, quando acontece isso, tá? Eu já presenciei essa situação e é muito desagradável. Eu não quero que isso aconteça com vocês que estão aqui, né, nessa sexta-feira, me acompanhando nesse bate-papo. Então, assume o seu papel aí de gestor, desenvolvedor de talentos,
Porque as empresas carecem, olha, anota o que eu estou dizendo, as empresas carecem de gestores e líderes que sejam verdadeiros desenvolvedores de talentos, formadores de uma nova geração de profissionais. Infelizmente, essa é uma realidade do mercado que eu estou trazendo para vocês. Então, aquele gestor, aquele líder que assumir essa responsa, né, e realmente começar a treinar essa autonomia, autossuficiência, estimular que cada liderado ali ande com as próprias pernas, né? Ele não vai estar se mostrando dispensável para a equipe. Ele vai estar provando seu verdadeiro valor, tá bom? E o terceiro passo, né, e não menos importante, é a necessidade. Você começou né, a fazer a leitura das pessoas, identificou quem que você vai desenvolver ali, quem que você vai preparar para caminhar mais com as próprias pernas. Começou a treinar essa pessoa, dar mais autonomia, independência para ela. O terceiro passo é você estar aberto, né, para uma participação mais ativa. Então, a sua equipe, aos pouquinhos, ela vai sair daquela posição de meros executores de tarefas operacionais e eles vão trazer novas ideias, eles vão trazer questionamentos e você tem que se mostrar aberto. Né? Nessa hora, não pode chegar lá e falar, não, mas a gente sempre fez desse jeito, não, mas isso não, né? Porque aí vai ser um tiro no pé, vai desfazer todo o trabalho que você vem fazendo. Porque quando a gente estimula autonomia, independência, autossuficiência na nossa equipe e a gente começa a prepará-los para isso, é uma consequência natural que eles tenham um sentimento maior de pertencimento, né? E esse é um sentimento muito valioso. Quando você tem um liderado que sente que realmente faz parte, é aquele liderado que engaja de verdade, que veste a camisa, né? Porque ele sabe que tem espaço para a contribuição dele ali. E ele não quer mais sair, ele quer crescer junto com você, mas ele não vai querer sair da sua equipe. Por quê? Porque você ajudou, né, trabalhou no crescimento dele, deu força, deu talento para ele se desenvolver, e ele vai, então, retribuir com novas ideias, novas perspectivas. Muitas vezes ele vai... fugiu a palavra aqui. Ele vai questionar, né, algumas regras ali vigentes na equipe há muito tempo, e você abra espaço, esteja aberto para o debate. Você não é obrigado também, obviamente, a aceitar tudo, mas esteja aberto para o debate, porque esse debate vai ser muito enriquecedor para a sua equipe, né? Outra coisa que você precisa se mostrar aberto, há algumas tentativas e erros. Porque se no primeiro erro você treinou lá o liderado, ele está começando a caminhar com as próprias pernas, se no primeiro erro ele for crucificado, ele vai parar esse processo imediatamente, porque ele não vai sentir abertura, né? Abertura para aprender com o próprio erro, e vai se sentir julgado, condenado, incapaz, inseguro, e aí é tudo aquilo que a gente não quer e não precisa, certo? Ou seja, é muito importante estar aberto, gestor, a uma cultura de aprendizado, né? Então não tem erro, tem algo que não funcionou e que trouxe um aprendizado para que na próxima vez evolua, funcione melhor. Certo, turma? Lembrando então, né, que quando a gente está treinando uma equipe para ela ser mais autônoma, mais independente, para ela caminhar com as próprias pernas, é para isso, é para ela caminhar mesmo com as próprias pernas e não com as suas pernas, né? Por isso, a necessidade da abertura, né, ao diálogo, ao debate, às novas ideias, aos questionamentos e à tentativa e erro e cultura de aprendizado. Certo, meu povo, olha só, então hoje eu consegui terminar o assunto, ontem caí 5 vezes, desisti, né? Depois eu fui descobrir que muita gente estava caindo aí, o Instagram acho que estava com algum probleminha e as lives estavam todas despencando, mas hoje a gente chegou até aqui. E eu quero lembrar, né, que eu sempre deixo salvos
esses conteúdos no perfil. Então, se você não pegou do começo, você pode pegar, né? Também deixo lá no canal do YouTube, para depois, às vezes, é até mais fácil de localizar. E lembrar que ainda estão abertas as inscrições para o Farol do Engajamento das Equipes, que é o meu evento virtual gratuito que começa na próxima segunda-feira, onde você vai conhecer o meu caminho para ter equipes mais engajadas e com isso aliviar a sua sobrecarga de trabalho em 2 semanas, porque eu tenho aluno que já fez isso, tá? O link da inscrição tá lá na bio, ou se você preferir, me manda uma mensagem no DM que eu te encaminho o link para você fazer a sua inscrição gratuita, e lá no Farol a gente vai falar destes temas todos e muito mais, tá bom? Gratidão a quem ficou por aqui até o final. A sua presença, a participação é muito importante para mim, o seu feedback é muito importante para que eu traga sempre temas que tenham a ver com as suas necessidades. E nesse final de semana a gente ainda vai ter mais uma live antes de começar o nosso Farol do Engajamento na segunda-feira, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima sexta-feira e final de semana. Fiquem com Deus e até loguinho. Tchau, galera!